Você já ouviu falar em buracos negros, certo? Aqueles monstros cósmicos que engolem tudo o que passa por perto. Mas e se eu te disser que existe a ideia oposta? Um buraco que não engole nada, mas cospe tudo. Sim. Estamos falando dos enigmáticos buracos brancos. Será que eles existem mesmo? O que a ciência já sabe sobre eles? E poderia um buraco branco ser a chave para entender o próprio universo? Vem comigo que hoje a gente vai mergulhar nesse mistério cósmico. Antes de falar do nosso protagonista misterioso, o buraco branco, vamos dar uma refrescada na memória sobre o irmão gêmeo famoso dele, o buraco negro. De forma bem simples, um buraco negro nasce quando uma estrela muito massiva chega ao fim da sua vida. Ela colapsa sob o peso da sua própria gravidade de uma forma tão violenta que cria uma região no espaço com uma gravidade absurdamente forte. Essa força é tão intensa que nada consegue escapar dela, nem mesmo a luz. É por isso que eles são negros. A fronteira invisível de onde não há mais retorno se chama horizonte de eventos. Se você cruzar essa linha, já era. Tudo o que entra é esmagado em um ponto infinitamente denso, chamado singularidade. Então, se o buraco negro é o devorador implacável do universo, o buraco branco seria o seu reflexo no espelho. Um puxa tudo para dentro. O outro seria tipo aquele amigo que não consegue guardar um segredo e solta tudo de uma vez. É uma inversão perfeita. Então, o que exatamente é um buraco branco? Bem, aqui a coisa começa a ficar interessante. Um buraco branco é, antes de mais nada, uma solução teórica que surge das famosas equações da relatividade geral de Albert Einstein. Ou seja, no papel, na matemática, ele pode existir. A definição é o exato oposto de um buraco negro. Se um buraco negro é uma região do espaço da qual nada pode sair, um buraco branco é uma região da qual nada pode entrar. É como se ele tivesse um escudo invisível que repele tudo. Ele só ejeta matéria e energia, mas nunca, jamais, absorve nada. Para visualizar, imagina um vulcão cósmico. Em vez de sugar, ele só entra em erupção, expelindo coisas para o universo. A matéria que sai de um buraco branco não pode, de jeito nenhum, voltar para dentro dele. É uma rua de mão única, mas no sentido de saída. Mas de onde surgiu essa ideia tão maluca? Ela não é nova. Na verdade, ela remonta à década de 1960, quando físicos e matemáticos estavam explorando as profundezas das equações de Einstein. Ao analisar a matemática por trás dos buracos negros, especificamente a solução de Schwarzschild, eles perceberam que as equações permitiam uma contraparte. Se existia uma solução que descrevia algo que só engolia, matematicamente também deveria existir uma solução que descrevia algo que só cuspia. Foi assim que o conceito de buraco branco nasceu, como o gêmeo do tempo reverso de um buraco negro. E a parte mais fascinante dessa descoberta teórica é que, em teoria, um buraco branco poderia estar conectado a um buraco negro por meio de um túnel no espaço-tempo, o famoso e tão sonhado buraco de minhoca. Exato, buracos de minhoca. Você provavelmente já ouviu falar deles em filmes de ficção científica. Um buraco de minhoca, ou ponte de Einstein-Rosen, é um atalho teórico através do espaço-tempo. Imagine pegar uma folha de papel, marcar 2 pontos e dobrá-la até que os pontos se toquem. O buraco de minhoca seria o furo que conecta esses 2 pontos. Nesse cenário, o buraco negro funcionaria como a boca de entrada do túnel. A matéria seria sugada por ele, viajaria através do buraco de minhoca e seria expelida em outro lugar do universo. Ou talvez até em outro universo, através de um buraco branco, que seria a saída. Seria tipo um teletransporte cósmico, só que, infelizmente, sem nenhuma garantia de entrega no prazo, e provavelmente você não chegaria inteiro do outro lado. Parece incrível, né? Mas como tudo na ciência de fronteira, existem muitos sés e mas. A teoria dos buracos brancos enfrenta desafios gigantescos. O principal problema é a instabilidade. Os cálculos mostram que um buraco branco seria extremamente instável. Qualquer pequena quantidade de matéria que tentasse entrar nele, mesmo um único fóton, causaria um colapso catastrófico e o destruiria instantaneamente.
Além disso, eles seriam como assistir a um filme ao contrário. A formação de um buraco negro é um processo natural. Uma estrela morre e colapsa. Um buraco branco, por outro lado, exigiria que a matéria surgisse do nada, de uma singularidade, e se expandisse para fora, o que viola algumas leis da termodinâmica que conhecemos. E o mais importante de tudo, até hoje, nunca observamos absolutamente nenhum sinal de um buraco branco no universo. Eles continuam sendo fantasmas matemáticos. Mas a ciência não desiste fácil. Hipóteses mais modernas tentam encontrar um lugar para os buracos brancos na realidade. Alguns físicos, explorando a mecânica quântica, sugerem que os buracos brancos podem, na verdade, estar ligados à morte dos buracos negros. Você já ouviu falar na radiação Hawking? É um processo teórico em que os buracos negros perdem massa muito lentamente ao longo de trilhões de anos. A ideia é que no final de sua vida, quando um buraco negro evapora completamente, ele não simplesmente desaparece. Em vez disso, ele poderia passar por uma transição quântica e se transformar em um buraco branco por um instante, liberando toda a informação e energia que engoliu ao longo da sua existência em uma explosão final. Teorias como a gravidade quântica em loop apoiam essa possibilidade intrigante. E se a gente levar essa ideia ao extremo? Existe uma hipótese ainda mais ousada e especulativa. E se o próprio Big Bang, a origem do nosso universo, tiver sido um gigantesco buraco branco? Pense bem. A teoria do Big Bang diz que tudo o que existe, toda a matéria, energia, espaço e tempo, surgiu de um ponto extremamente denso e quente e explodiu para fora, expandindo-se desde então. A descrição soa familiar, não é? Um ponto de onde tudo é expelido, mas nada pode entrar. Será que o nascimento do nosso universo foi, na verdade, o maior evento de buraco branco de todos os tempos? Essa ideia conecta a cosmologia, o estudo do universo como um todo, com a física dos buracos negros e brancos de uma forma alucinante. Claro que, enquanto os cientistas quebram a cabeça com a matemática, a ficção científica e a cultura pop já abraçaram os buracos brancos há muito tempo. Em séries como Star Trek, ou em conceitos explorados indiretamente em filmes como Interstellar, eles são usados como portais, fontes de energia ou anomalias misteriosas. Eles inspiram escritores e roteiristas a imaginar as possibilidades mais fantásticas do cosmos. Afinal, no cinema, criar um buraco branco é fácil. É só pegar a imagem de um buraco negro e apertar Inverter no Photoshop do universo. Então, vamos recapitular. Buracos brancos são soluções matemáticas fascinantes que surgem das equações de Einstein. Eles são o oposto perfeito dos buracos negros. Cospem tudo, não engolem nada. No entanto, até hoje, não temos nenhuma evidência de que eles realmente existam. São instáveis, problemáticos e, por enquanto, pertencem mais ao reino da teoria do que da observação. Mas eles nos forçam a questionar os limites do nosso entendimento sobre o tempo, o espaço e a própria realidade. Se os buracos negros representam o fim, o destino final da matéria, talvez os buracos brancos representem o começo, a origem. Quem sabe eles não escondem a resposta para a maior de todas as perguntas: de onde viemos e para onde vamos? O universo ainda guarda muitos segredos. Gostou desse mergulho no desconhecido? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que adora uma teoria cósmica e, claro, comentar aqui embaixo. Você acha que os buracos brancos existem de verdade ou são só matemática bonita na lousa de um físico? Muito obrigado por assistir e até a próxima.